Fala galera, sejam muito bem-vindos à nova temporada do nosso podcast Super Gospel Mais. Finalmente chegamos, vocês pediram, vocês que acompanharam a primeira temporada mandavam sempre mensagens perguntando quando teríamos a segunda temporada e chegou a hora, estamos no ar e toda quinta-feira vocês vão poder acompanhar aí um episódio por semana, recebendo aí grandes nomes da música gospel, gente. E cada convidado, um mais incrível que o outro, compartilhando aqui as suas trajetórias, os testemunhos, os frutos de cada ministério. É uma alegria estar com vocês e vamos juntos nessa jornada. Hoje eu tenho a oportunidade e a honra de receber um dos maiores compositores e intérpretes da história da música gospel brasileira. Ele que é muito conhecido por reunir a poesia, a profundidade bíblica e uma musicalidade de excelência, conhecido como canções como Lamento de Israel, Entre Nós Outra Vez, Para Onde Vão as Aves e tantas outras que marcaram as nossas vidas. Eu tenho a honra de receber aqui no Super Gospel Mais podcast meu amigo Sérgio Lopes. Seja muito bem-vindo, Alô, Rodrigo. Sérgio. Alô, você que está aí também do outro lado, vendo esse podcast. Que seja um momento de qualidade, de informação e de bênção na sua vida. Que alegria ter você aqui, Sérgio. A gente já tivemos várias oportunidades, né? Já foi no nosso programa de rádio, já fizemos algumas lives Rádio também. é uma de minhas atividades preferidas. Eu amo rádio. Quem ama rádio não deixa, né, Sérgio? Então, é muito bom ter você aqui com a gente, porque você tem uma trajetória. Se a gente for falar de trabalhos gravados, a contar do Altos Louvores, são 40 anos Sim, de trajetória. quase isso. No solo, que temos aí 36 anos. 36, mais 2 de Altos Louvores, 38 anos. Estou quase chegando nos 40. Tá chegando ali Quando nos 40. eu chegar nos 40, eu vou fazer um grande evento. Não, e a galera com Sérgio certeza Lopes, vai esperar 40 isso, anos. né? Então eu tenho 2 anos para preparar esse show. Não, e Sérgio, olhando para sua trajetória, dando uma estudada, relembrando momentos da sua carreira, eu vejo que a sua musicalidade, a sua arte partiu de casa. Sim. Porque seu pai já era envolvido com poesia, com verdade, rádio, verdade. já era um ambiente. Isso daí você também reconhece que influenciou demais esse desejo pela arte no geral, né? Porque você já teve envolvimento com teatro também, né? Como foi esse início aí, essa influência você toda? Você tocou num assunto agora que eu nunca tinha refletido sobre isso. Eu acho que esse meu gosto por rádio, essa minha atração pela atividade radiofônica vem do meu pai mesmo. Meu pai era locutor de rádio, né? E eu, como quando ele chegava em casa a gente já estava dormindo, então uma maneira de ouvir meu pai todos os dias era ouvindo o programa de rádio que ele fazia. Um programa que começava às 8 da noite até às 10 da noite. E era ao vivo. E quando ele chegava em casa, a gente só via ele no dia seguinte pela manhã, algumas vezes. Então a maneira que eu encontrava de ouvir meu pai era no pé do rádio. Acho que disso aí veio essa atração que eu tenho por rádio. Agora que você fez esse comentário, foi que eu tive esse insight aqui. Não é, Pode porque eu ter acho que sido tem isso. tudo a ver, né? Você sempre foi um cara, suas músicas foram conhecidas como poéticas. Ele é conhecido como o poeta da música gospel. Esse título, né, que está sobre você já há alguns anos, né, Sérgio? Um reconhecimento do público, né? Através foi o Eliel do Carmo, né? Eliel do Carmo. Que te deu esse nome e todo mundo abraçou porque todo mundo concorda com isso. Verdade. Alguns dias atrás eu recebi um convite para ir no programa da Rede Globo, na parte da manhã. Encontro com Fátima Bernardes. Eu recebi esse convite. Eu recusei, eu não quis acordar cedo para ir para o programa dela. Mas te falo, se fosse uma rádio me convidando, eu iria. É sério? É impressionante. Eu tenho essa coisa com rádio que só uma rádio me faz levantar cedo da cama. Você nunca teve vontade de ter um programa na rádio? Não. Não passa eu por aí ter um o programa, desejo. não. Ou nunca parou para pensar nisso? Não, eu gosto daquilo que nós fizemos a última vez, um bate-papo na rádio e tal. Isso eu curto demais, sabe, Rodrigo? Muito mesmo. Rádio é comigo mesmo. Pra você ter uma ideia, eu tenho uma lista de transmissão no meu WhatsApp só de donos de rádio, pelo Brasil inteiro. Aonde eu vou, que faço uma entrevista, até eu conheço o dono daquela rádio, conheço o programador, enfim, e fiz um grupo de amigos que eu fiz nesses anos, que são todos ou proprietários ou diretores de rádio. E aí, quando eu faço uma música nova, já tem ali o grupo prontinho, ó. Pá, mando para todo mundo e a rádio já toca minha música.
Isso no Brasil inteiro. São Luís, Ceará, Pernambuco, Curitiba, São Paulo, Rio, tá todo mundo ali. Bahia, Essas Minas. alianças são muito importantes, né, Sérgio? Porque se a gente São, for pensar no seu sim. ministério, chegando aí a 40 anos de ministério, não é por acaso. Não é por acaso. A gente fala que fazer sucesso, estourar uma música, é uma coisa. Você manter o sucesso ao longo dos anos, manter uma carreira linear como a sua, tem alguns insights aí que a gente precisa refletir olhando para o seu Tem ministério. alguns requisitos, Tem né? alguns requisitos. Tem. E você acabou de listar um, que é a questão das alianças Sim, ao sim. longo do caminho, né? Fundamental. Porque as portas se abrem, mas se você tiver sabedoria, elas continuam abertas. Se você não tiver, elas se fecham. Exatamente. Então, como que é para você essa questão das alianças em meio a tantos anos de ministério, dessa caminhada? A As importância. minhas alianças mais importantes, que sustentaram e sustentam a minha carreira até hoje, foi com os pastores. Lá no começo, lá desde a época do Altos Louvores, eu sempre valorizei muito a relação com os pastores das igrejas. E isso faz com que, quando o meu nome é falado numa reunião, uma programação da igreja para levar cantores de uma determinada data, quando o meu nome é levantado, o pastor da igreja já aprova. Hoje eu tenho alguma resistência por causa do chapéu. Tem alguns pastores de igrejas onde eu já estive e que hoje não me convidam por causa do meu chapéu. E eu estou consciente disso. E não é uma coisa que, se o pastor me pedir para não usar o chapéu no culto, eu vá me contrapor. Se o pastor chegar para mim, Sérgio, você poderia cantar sem chapéu, como já aconteceu? Uhum. Eu cantaria sem chapéu. Mas alguns pastores, com o passar dos anos, mesmo com quem eu fiz alianças, mas de ministérios muito rígidos com relação a costumes. Depois que eu comecei a ficar famoso por causa do chapéu, a Rede Record projetou essa imagem minha com chapéu nos anos 90, e isso ficou até o dia de hoje. E alguns desses pastores têm receio de me convidar. Esse número já diminuiu muito. Já tem pastores hoje que deixaram de me convidar há muitos anos, mesmo que eu já tenha ido na igreja deles várias vezes, e hoje voltaram a me convidar sem se importar com essa questão de chapéu. Mas durante muito tempo, eu deixei de ir em algumas igrejas por causa do meu chapéu. Vê se pode isso, né? Não, eu imaginava que isso acontecesse, porque tem muita igreja que tem resistência com a questão de costumes, como você Sim, falou. sim, sim. Mas então, quando há uma conversa, você cede também, como você Claro, falou. sempre já aconteceu isso. Agora você veja, tem as igrejas que cumprem aquele requisito do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto. Isso é muito importante que seja falado, que foi uma doutrina específica. Cada carta de Paulo era para uma igreja diferente. Para cada uma dessas igrejas que ele escrevia essas cartas, ele tinha peculiaridades dessas igrejas que ele tratava doutrinariamente. E para a igreja de Corinto, ele mandou essa recomendação, que o varão não devia orar nem profetizar com a cabeça coberta, e que a mulher não deveria estar no culto sem a cabeça coberta. Né? O homem não poderia ter a cabeça coberta e a mulher tinha que ter a cabeça coberta. Algumas poucas igrejas hoje cumprem essa recomendação, entre elas a Congregação Cristã do Brasil e algumas igrejas da Obra da Restauração. Então, essas igrejas, elas me convidam e eu canto com o chapéu. Que bom, né? Você vê que é uma questão de costume que Sim. pode ser relativizado. Não é uma doutrina. Quando você tem dúvida com relação a alguma doutrina, você vai para o que Cristo falou. O apóstolo Paulo falou isso para a igreja tal. O que Cristo pensa sobre isso? Aí você vai lá para o que Cristo disse, por isso que é legal você ter uma Bíblia. Tem umas Bíblias que tudo que Cristo falou está em vermelho. Não sei se você já viu essas Bíblias. Sim, sim. Eu tenho várias em casa. Então, quando eu quero esquecer o que está sendo falado pelo narrador, eu quero somente o conteúdo, o que Cristo falou. Vou nessa Bíblia que a fala dele está com a letra vermelha, e ali eu leio sempre tudo que ele falou, as bem-aventuranças, ou até a ascensão dele lá no final do Evangelho. E ele nunca se prendeu a essas questões de costumes, nunca se prendeu a isso, nunca, pelo contrário.
ele quebrou os costumes, né? Alguns deles que eram inúteis, como, por exemplo, você não poder orar por uma pessoa num sábado, Uhum. você não poder curar uma pessoa num sábado. Então, Cristo valorizou sobre tudo isso o amor, que foram os 2 mandamentos que ele deixou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E em nenhum momento ele tocou em questões doutrinárias. Essa questão já veio com o apóstolo Paulo, que veio depois de Cristo, que não conheceu pessoalmente. E por isso que nunca me preocupei com essa questão do chapéu. Se o pastor pedir para eu não usar o chapéu, eu não vou usar. Se não pedir, se não fizer nada, eu vou no culto, canto com o chapéu. A unção desce do mesmo jeito, a voz não desafina, dá tudo certo. Você citou algumas igrejas. Teve alguma denominação que te abraçou mais ao longo dos anos? Que você Por recebe incrível muito que convite? pareça, a Assembleia de Deus. A Assembleia. Por incrível que pareça. É a que mais se prende a costumes, é a que mais me convida. Eu acredito que hoje está começando a mudar esse ano 2026, porque as batistas me encontraram, né? Apesar de eu ser batista, mas eu cantava menos nas batistas do que na Assembleia de Uhum. Deus. Esse ano está dando uma virada. Quando a Assembleia chega, a batista já chegou primeiro. Mas durante muito tempo, eu acredito que o Fábio Sobreiro está aqui assistindo o podcast. Acho que Sim. 50% da minha agenda era a Assembleia de Deus. De todas as convenções, todas. Madureira, CGADB de São Paulo, Samuel Câmara, lá do Pará, a ADVEC, era 50% da minha agenda era a Assembleia de Deus. Que bênção. E olhando a sua Mesmo com história, chapéu. a sua história tem uma conexão com a hoje Assembleia de Deus, que foi da sua conversão, né? Você Sim, é teve fato, um momento é muito fato. marcante na sua trajetória. Por mais que sua mãe já fosse cristã, teve um momento do seu encontro pessoal mesmo, né? Você já conhecia Cristo, mas teve um momento que você foi impactado pela presença de Deus e foi na Assembleia de Deus hoje de São Cristóvão, né? Antes Exato. era qual era o nome? Não, era a Assembleia de Deus Já São era Assembleia de Deus São Cristóvão. Cristóvão. Isso. Que você Agora teve... que mudou, agora que é outro nome. Acho que é Ah, Ministério sim. Apostólico da Fé hoje. Entendi. Que parece já ter mudado de novo recentemente, acho que ano passado, Uhum, porque a Convenção de Madureira adquiriu esse templo uhum. e acho que já mudou, já voltou para a Assembleia de Deus de novo, de São Cristóvão. E, Mas teve uma em uma mudança. noite você teve um encontro. Isso foi quantos anos que você teve esse encontro com Cristo? Isso foi em 83, 84, por aí. Acho Foi que uma noite 83. de impacto para você, né, Foi. Sérgio? Tinha um amigo meu, nessa época eu era fuzileiro naval, estava servindo no centro do Rio, onde eu servi durante muitos anos. Eu sou do Nordeste, né? Eu entrei para a Marinha em Natal, no Rio Grande do Norte. Fui fuzileiro naval lá e passei no concurso, vim para o Rio, fiquei morando no quartel. E pouco tempo depois um amigo meu chegou, também vindo do Nordeste para fazer curso. E ele falou que estava gostando de uma garota que era da Assembleia de Deus. E para que ele namorasse com ela, ela exigiu que ele conversasse com os pais dela. E aí ela marcou esse encontro na igreja, na Assembleia de Deus de São Cristóvão. E esse meu amigo, que se chama Levi, ele não sabia como chegar em São Cristóvão. Eu já estava no Rio há um pouquinho de tempo. Na época não tinha metrô, tinha que ser tudo de ônibus, não tinha Uber. Era mais difícil o transporte nessa época. Estou falando de 83. E ele perguntou se eu conhecia esse lugar, porque era tanto ônibus que ele via, tanta numeração de ônibus que Ele também era de Campina Grande? Não, ele era de Natal. Natal. Na verdade, ele era de uma cidade do interior do Rio Grande do Norte, chamada Jardim do Seridó. Lembrei, teve esse. Aí o Levi chegou para mim e falou: Sérgio, eu preciso ir na igreja dessa menina, é a Assembleia de Deus de São Cristóvão. Você sabe como chega lá em São Cristóvão? Eu falei: cara, a igreja eu não sei onde é, mas o campo de São Cristóvão eu sei. Então eu vou contigo lá. Aí fui lá com ele de ônibus. E quando chegamos na igreja, ele foi lá ficar com a menina, junto com a família, nos bancos lá da frente, e eu fiquei no último banco, esperando terminar o culto para ele vir e a gente voltar para o quartel. Mas naquela noite, Deus tinha marcado um encontro comigo ali naquela igreja, porque eu fui lá despretensiosamente só para esperar meu amigo e conduzir de volta para o quartel. Mas Deus falou através do pregador naquela noite, e quando ele perguntou se tinha alguém ali que queria receber Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, eu levantei a mão, mas eu levantei com convicção, porque naquele momento eu percebi que, apesar de eu ter passado toda a minha infância frequentando a igreja, eu não era convertido, eu nunca tinha feito aquilo, levantar a mão para aceitar Jesus. Desde pequenininho criado na igreja,
E muitas vezes a gente é criado na igreja, mas nunca tomou a atitude de aceitar a Jesus como Senhor. Por isso que muitos se desviam, porque são acostumados a ficar na igreja. Aí quando chegam na juventude, começa a ver outras coisas do mundo, começa a frequentar outros lugares, começa a ver que existe o barzinho da esquina, existe o pagode, existe o baile, existe, enfim, tantas coisas que distraem a gente na juventude. E isso também me distraiu. Porque quando eu cheguei no Rio, eu também comecei a frequentar bailes de dança que a Marinha fazia, num lugar lá da Avenida Brasil, chamado Casa do Marinheiro. Tinha bailes lá, eu ia para lá dançar. Eu experimentei cigarro, nunca gostei. Acabei não aderindo, mas experimentei, não gostei, deixei para lá. Bebida alcoólica, experimentei também, não gostei. Mas convertido eu não era. Eu tinha hábitos de crente, mas eu não era crente. E naquela noite eu me tornei crente. Naquela noite foi que eu me converti. Eu tinha um problema sério com o meu pai. A minha mãe tinha morrido de câncer por causa de Muito alguns... nova, né, Sérgio? Os Com dois, né? 38, ela morreu com 38. Ela teve alguns dissabores com o meu pai e por causa de mágoa acumulada, tal, ela contraiu câncer e eu culpava a morte do meu pai eu culpava o meu pai pela morte da minha mãe. Ela passou um grande período doente ou foi uma 3 coisa anos, rápida? 3 3 anos. anos. Como que foi para você vivenciar a doença, que é uma doença que muitas pessoas, infelizmente, atualmente sofrem, que é o câncer. É uma coisa muito difícil para quem está passando e para a família também. Como que foi para você como filho? Porque você era muito jovem, né? Sua mãe faleceu, você tinha 15 anos, né? É. Então, ali dos 12 aos 15, você estava vivendo essa situação. Como que foi viver isso na adolescência? Olha, nessa fase da vida, a gente sempre acha que tudo vai dar certo. Ah, nossa mãe está doente, mas daqui a pouco tá boa. A gente não espera a ruptura, né, que a morte causa. Então, desses 12 anos até os 15, a expectativa era de que minha mãe ia ficar boa, daqui a pouco ia estar tudo bem. Mas isso não aconteceu. E a morte foi uma coisa que nos pegou inesperadamente, tanto a mim quanto aos meus irmãos. E depois conseguiram me convencer, algumas pessoas da família, que o meu pai era o culpado pela morte da minha mãe. E eu ainda sem muita convicção de como era a vida, como é que era a realidade, eu acreditei nessas pessoas da família e criei esse ranço contra o meu pai, que se transformou praticamente num ódio, que eu fiquei 11 anos da minha vida sem querer saber do meu pai. Eu nem pronunciava o nome dele. Chegava na Marinha que tinha que preencher algum documento, eu falava o nome da minha mãe. Quando tinha que falar o nome do meu pai, eu puxava um documento e pode ler aí. Não, pode falar que é mais rápido, o escrivão falava. Pode falar. Não, não vou falar, pode ler aí. O nome do meu pai está aqui. Eu não pronunciava o nome dele. Criou-se ali uma amargura muito grande no Sim, seu sim. coração, né? Eu não percebi que eu estava indo pelo mesmo caminho da minha mãe. E quando foi que isso parou? Foi naquela noite em São Cristóvão. Quando eu aceitei Jesus naquela noite, e a prova de que eu não era convertido é justamente essa, a primeira coisa que veio na minha mente, já no caminho de volta para casa, para o quartel, foi uma voz, que hoje eu sei que era a voz do Espírito Santo, que dizia o tempo todo: você tem que ir pedir perdão ao seu pai. E eu resistindo a essa voz. Como assim? Eu pedi perdão? Foi ele que me machucou? Ele foi o culpado de eu estar sem mãe hoje? É ele que tem que me pedir desculpas e não eu a ele. Mas aquela voz não parava. Eu não conseguia dormir direito naquela noite. E todos os dias eu ouvia aquela mensagem, bem clara para mim. Você tem que ir perdoar seu pai. Você tem que pedir perdão ao seu pai. E quando eu saí de férias, eu fui para lá. Senão aquela voz não ia parar. E fui lá reencontrar com meu pai e pedir perdão a ele. E foi um dia que parece que saiu um trem das minhas costas, sabe? Eu carregava aquela mágoa e era um peso terrível, que eu só percebi que era um peso terrível quando eu recebi também o perdão dele naquele dia e pedi perdão. Aí eu voltei para o Rio mais leve. Aí começou o meu ministério na música. Eu achei muito interessante, ouvindo você contar essa história,
que você foi para lá sem nem saber exatamente onde seu pai morava. Exato. Você sabia que ele morava numa região e você chegou lá e ficou andando procurando. Ele era conhecido porque era radialista, Sim. mas você não sabia exatamente. Então, a gente vê quando Deus dá uma direção e o Espírito Santo incomoda a tal ponto, você foi Foram 11 anos sem contato, né? confiando mesmo no que Cristo estava te direcionando e tomou essa atitude que não foi uma Exato. atitude fácil, né? Foi deixar para trás o rancor, a amargura, vivendo aquela angústia desse reencontro, que por mais que fosse um direcionamento de Deus, eu imagino que seu coração estivesse muito angustiado Sim, de sim. como seria esse encontro. Foi realmente uma coisa muito intensa, muito forte para você tomar essa atitude, né, Sérgio? Chegar Pra você ter lá uma ideia, sem eu liguei saber. para os meus irmãos, para o meu irmão Sávio, e perguntei para ele onde o papai morava. E ele falou: Sérgio, eu não sei que ele está num conjunto lá em João Pessoa, um conjunto residencial, chamado Valentina Figueiredo. Essa era a única pista que eu Todos tinha. os seus irmãos romperam com ele no período? Não, Não. somente eu. Eu era o mais velho. Só tinha essa informação. Ele mora num conjunto chamado Conjunto Residencial Valentina Figueiredo. Peguei um ônibus, 2 dias de viagem, cheguei na rodoviária de João Pessoa, cheguei para um taxista e perguntei: "Você sabe onde é o Conjunto Valentina Figueiredo?" "Sei, mas qual a rua?" "Eu não sei qual é a rua, só sei que conjunto é esse. O senhor me deixa lá?" Ele me deixou e eu saí procurando a pé, rua por rua, até chegar na rua em que ele era conhecido. E me disseram: "A casa dele é ali." Aí eu fui para lá, foi um encontro, foi um momento decisivo na minha vida como cristão. As pernas pesavam e eu cheguei no portão, tinha uma distânciazinha de uns 10 metros do portão de entrada até a porta da sala. E quando eu apertei a campainha no portão, ele apareceu lá na porta da sala, abriu a porta da sala, olhou para mim e ficamos nos olhando ali, sei lá quanto tempo. Um sem saber o que fazer, nenhum tomava iniciativa. Aí aquela voz, que é a voz do Espírito Santo, a gente sabe disso, chegou para mim e falou: "Vai lá você. É você que tem que ir, porque o entendimento que eu dei para você, eu não dei para ele ainda. Vai lá você." Aí minhas pernas pesavam mais do que chumbo. Abri o portão e caminhei na direção, ele parado, imóvel, sem saber o que eu ia fazer. E eu cheguei lá na frente dele, joguei a bolsa no chão e falei: "Pai, eu vim aqui te pedir perdão por esse tempo que eu fiquei sem falar com você." Aí ele começou a chorar, me abraçou, comecei a chorar também, os dois ali chorando. E aí também quero te pedir perdão, meu filho. E aquele perdão curou tanto a minha vida quanto a dele. Meu pai foi outro homem depois daquele encontro. A primeira coisa que ele fez foi parar de beber. Tivemos um encontro nesse dia, não nos encontramos mais depois, e ele começou a frequentar uma igreja, e 3 meses depois ele faleceu. Parece que ele estava só esperando isso para partir. Foi muito difícil para você se ver tão novo, vendo sua mãe partir, depois seu pai partir. Eu imagino que pai e mãe tem um lugar, assim, que Deus colocou na nossa vida Insubstituível, né? Um insubstituível. lugar insubstituível. E aquele amor que foi o amor à sua mãe, por exemplo, que causou isso, né, dessa falta de entendimento ali naquele momento, né, que gerou toda essa amargura e que no momento certo ali o Senhor trouxe luz e aconteceu aquele poder do perdão. Mas como que foi para você tão novo se ver sem seus pais? Isso me fortaleceu muito, sabe? Como homem, me preparou muito. Ainda mais que eu entrei para uma boa Força Armada, que é o Corpo de Fuzileiros Navais. Não sei como é hoje, mas na época que eu fui fuzileiro, foi um tempo de preparo intelectual e de amadurecimento muito grande, porque ali eu dependia somente de mim mesmo. Não tinha mais mamãe fazendo comida, nem papai trazendo dinheiro para casa, era só eu e eu. Eu não tinha pensão, eu não queria receber do meu pai absolutamente nada, não queria nada que viesse dele, nem comida, nem dinheiro, nada. Eu realmente esqueci que tinha pai. E isso traz para você uma responsabilidade de que você agora é homem, você tem que cuidar da própria vida, que você não tem mais ninguém. E agora, longe da família, no Rio de Janeiro, não tinha ninguém aqui.
E eu tive que me virar sozinho. Então, isso me deu um preparo para a vida que é fundamental para o pai que eu sou hoje. Hoje eu valorizo a relação com os meus filhos como talvez não tenha sido valorizada na época em que eu fui criança, né? Então, esse período de choque na minha vida, em que você agora está sozinho, não tem mais ninguém, você depende só de você mesmo, esse tratamento de choque me deu um bom preparo para a vida. Hoje você tem, são 5 filhos? 6. 6 filhos, que filhos. coisa boa, hein? Pai de muitos, como que é para você? Eu sei que você tem meninas e meninos, Exato. né? Como que é para você se ver nesse lugar paterno, né? Com seus filhos, os momentos em família, como que é isso para você? Olha, eu tenho muito apego sentimental a todos eles. E a relação com eles é frequente, intensa. E eu acho que eles me consideram um bom pai. Que coisa boa. É muito gostoso isso, né? Você poder ver a sua posteridade, né? Ver o legado também familiar, né? Porque o legado na música nem se fala, né? Sérgio Lopes aí tem um legado gigante, mas saber, né, que você está deixando coisas boas para os seus filhos, a criação, os ensinamentos, os momentos, que em meio a uma agenda tão corrida, eu imagino que não seja fácil também conciliar, né, Sérgio? Não, não é fácil. Agora, por exemplo, nessa fase escolar das minhas duas meninas, a Manuela tem 8 e a Isabela tem 10. Nossa, acabou com minha rotina. Agora é só a rotina de pai, o tempo inteiro. É levando para exame aqui, é levando para psicólogo ali quando precisa, é levando para aula de equitação, é aula de jiu-jitsu. Meu amigo, não tem mais tempo livre na minha vida. Para marcar esse podcast aqui foi complicado. É difícil, né? Tirar o Sérgio de casa não é fácil. Então, obrigado por Não, você ter vindo. elas me tiram o tempo Sim. todo, né? Não, mas para tirar delas que é difícil, né? Exato, exatamente. Não, Elas mas estão em formação, então os meus meninos já são homens, já estão cobras sim. criadas, já me deram netas. Agora tem que cuidar das que estão crianças ainda. E você é aquele pai brincalhão que Sim, brinca, sim, vai pro sim, chão brincar sim, com as sim. meninas. Elas me energizam. Ai, que coisa Quando eu tô boa. com elas, parece que eu tenho a idade delas. A casa é outra, né, Sérgio? Quando tem criança, né? Dá uma agitação boa, né? Dá trabalho, né? Exatamente. Você Dá já uma tem? canseira. Eu Você não já é tenho, não, pai? mas eu tenho meu Se sobrinho. prepara. Então. Meu sobrinho foi muito criado comigo lá, né? Então, os dois. Então, acompanhei muito ali. E a casa muda completamente quando tem criança, gente. É aquela bagunça, é brinquedo espalhado pra tudo que é lado. E aí a mãe Elas catando. estão na escola, você passa a tarde toda arrumando a casa. Quando elas Pra daqui a chegam, pouco. acabou. Que coisa boa. Vira tudo cabeça para baixo. Sérgio, vamos falar um pouco do início da trajetória musical. Você, assim, o público pôde conhecer o seu lado musical no grupo Altos Louvores, né? Você ganhou um concurso de música católico, olha que coisa diferente. Você ganhou esse concurso com uma composição, você nem esperava, né, que fosse ganhar ali com outras pessoas concorrendo. E através ali você pôde ficar conhecido. O Edivaldo Novaes te chamou para integrar o Altos Louvores, que é um grupo, gente. Se você que está me ouvindo, que é da nova geração e não conhece Altos Louvores, vale a pena vocês irem nas plataformas digitais, porque o Altos Louvores, vou te contar aí quem já saiu do Altos Louvores e hoje é conhecido nacionalmente. Sérgio Lopes, Eisla, Marquinhos Gomes, Josiane, Lislaine, muitos nomes, Leia Mendonça, pastora Leia, parceira nossa, que é membro fundadora também lá do Altos Louvores. Qual foi a importância do Altos Louvores na sua vida, na sua formação musical? Porque você já compunha desde os 12 anos, né, Sérgio? Mas você ir para a estrada, gravar, é totalmente diferente. Como que foi esse início aí com Altos Louvores? Olha, começou com esse festival que você mencionou, né? Um festival que eu me inscrevi sem saber que era católico, que era um festival católico. Eu estava dentro de um ônibus. Nesse tempo eu morava em Copacabana, na Figueiredo Magalhães, estava voltando do centro do Rio de ônibus, e entrando na Barata Ribeiro, eu vi um cartaz com letras grandes numa parede escrito: Primeiro Festival Nacional de Música Sacra. Inscreva-se, envie sua música para a caixa postal número tal. Aí eu anotei aquilo ali, cheguei em casa, gravei uma fitinha cassete com uma música e mandei para aquela caixa postal despretensiosamente. E recebi dias depois um telegrama.
um telegrama avisando que a minha música tinha sido classificada para a final do festival e eu deveria me apresentar no dia tal no Teatro Vila Lobos, na Princesa Isabel, que tem ali na entradinha de Copacabana do lado esquerdo, quando você sai do túnel do lado esquerdo. E aí eu fiquei todo animado. Cheguei pro pessoal da igreja, o Edivaldo era o tecladista da igreja. Aí falei, cara, fui classificado para um festival aí que vai acontecer no dia tal. E vamos preparar essa música pra gente tocar ao vivo lá? Preparamos a música. No dia do festival fomos lá. Quando chegamos no festival, meu amigo, só tinha gente vestido de crente. Tudo careta, cabelo cortado. E as outras bandas que iam se apresentar, todo mundo cabeludo, numa época que ainda havia muito tabu com relação a cabelo grande no homem. Brinco. Já tinha garotos de brinco naquela Mas nesse época. dia você já sabia que era católico o Não, festival? não, Ainda só não fui sabia? saber na hora que cheguei. Na hora. Quando cheguei, vi aquele monte de jovens, assim, todo mundo de Cadê as bermuda. irmãs da Assembleia? É, cara, entendeu? E a Sim, gente, sim. e a Léa Mendonça também, toda caretona, e a gente tá, meu Deus, o que que a gente tá fazendo aqui? Aí ficamos naquela discussão, vamos, não vamos, vamos entrar, vamos embora, tal, ficando aquela... Porque a gente tava meio peixe fora d'água ali, entendeu? Falando, o que que eu tô fazendo aqui? Esse era o pensamento geral do pessoal, que se tornou depois o Grupo Altos Louvores. Nesse dia ainda não era. Aí a gente entrou num consenso. Foi o seguinte, já que eles deixaram a gente entrar, vamos tocar. Vamos tocar nossa música. Pelo menos a gente participa do festival. Tira umas fotos, na época da máquina fotográfica ainda, tira umas fotos aqui. Tá bom, então vamos. Aí quando nós fomos chamados, todas as bandas que tocaram eram de bermuda, muito rock, muita guitarra. E aí, de repente, Grupo Altos Louvores, Sérgio Lopes, não foi nem Altos Louvores, Sérgio Lopes com a música Agora Eu Posso Crer. Aí entramos no palco. Aí, enquanto o pessoal da banda arrumava os instrumentos, trocava os cabos, tal, não sei o quê, para não ficar com aquele espaço vazio, sem ninguém falando, já que eu estava com o microfone na mão e o baixo pendurado já estava pronto, aí eu aproveitei para falar alguma coisa sobre a música. Sim. E comecei a falar da música, que ela retrata o momento em que Jesus está quase morrendo na cruz e um soldado... Não, quando Jesus expira, quando ele entrega o Espírito, e um soldado romano diz, verdadeiramente esse homem era filho de Deus. Eu peguei essa cena, fiz a música, e ali naquele momento, enquanto os músicos ligavam as coisas, eu fui falar sobre esse momento. Então foi um momento de evangelismo que eu acabei criando ali antes da música começar. E quando nós terminamos de cantar a música, que voltamos para a plateia, que não tinha camarim, aí o Edivaldo, que era o tecladista, falou, mas Sérgio, o que você fez, cara? Você tá maluco? O corpo de jurados todo de padre, você evangelizando os caras, você tá doido, cara. A gente vai ser enxotado daqui. E eu fiquei preocupado também. Caramba, realmente eu não deveria ter feito isso, tal. Porque depois que eu tava lá em cima foi que eu vi que era todo mundo padre ali no corpo de jurados. Cara, a surpresa da noite. Primeiro lugar. Glória a Deus. Primeiro lugar. Pra você ter uma ideia, nós estávamos tão desconectados dessa ideia de ser primeiro lugar, que já que nós estávamos na plateia, nós começamos a escolher qual grupo pelo qual a gente ia torcer. Ah, o pessoal de Minas, eu tô torcendo pelo pessoal de Minas. Outro, o pessoal Já tinha jogado a chuteira, né? Já. Aí fulano torcendo pelo pessoal de São Paulo, outro pelo pessoal de Salvador. E quando eles começaram a narrar os classificados, narraram o quarto lugar, o terceiro, o segundo e o primeiro, a gente ficou naquela expectativa de quem seria. Em primeiro lugar, Sérgio Lopes com a música Agora Eu Posso Crer. Nossa. Você não acreditou, né, Sérgio? Ficou todo mundo em choque. Aí nós subimos para receber o prêmio. O prêmio foi um violão e um troféu. Uma taça, um troféu. Não teve dinheiro, não teve nada disso. Mas olha o que aconteceu nessa noite. Quando nós terminamos, quando o evento terminou, veio um moço falar com a gente. E se apresentou, meu nome é fulano de tal, esqueci o nome dele. Vocês já gravaram um disco? Eu falei, não, é o nosso sonho. Quem sabe um dia a gente consiga gravar um disco. Aí ele falou, eu sou fulano de tal, sou dono das aerobarcas que fazem essa linha, esse trajeto Praça 15 Paquetá. E eu gostei muito do que vocês fizeram aqui hoje.
eu acho que eu vou bancar um disco de vocês. A gente ficou sem acreditar naquilo. Aí o Edivaldo marcou uma reunião com ele e gravamos no Havaí, que na época era um estúdio usado pelo pessoal das escolas de samba, que era um estúdio muito grande, que cabia você botar ali um grupo de músicos, de cantores de escola de samba para gravar. Era um estúdio famoso na época, usado por cantores de alto nível. E nossa primeira gravação foi no Havaí, que fica ali na Central do Brasil, pertinho da Central do Brasil. Bancada, a gravação, por esse moço, que é dono das aerobarcas que fazem Praça 15 Paquetá. Eu não sei se ele é vivo hoje, porque isso já tem bastante tempo. Nós estamos falando aí de 1986. 1985. 1985. Então não sei onde ele está hoje, mas eu vou procurar saber. Mas passava pela cabeça de vocês tinham um desejo assim de gravar, ou isso nem era uma coisa muito distante para vocês? Distante. A gente achava que o nosso limite ali era participar de um festival, nada mais que isso. Pra gente chegar em primeiro lugar num festival já era o topo. Cada um ali já estava conformado com a profissão que tinha. Eu queria ser oficial fuzileiro, outro queria ser empresário, outro queria ser diretor do Correio, outro, entendeu? O Edivaldo queria ser produtor de disco. Era o único que pensava em entrar nessa área aí. Aliás, minto. Ele não pensava nisso. Ele queria ser o melhor vendedor de para-choques do Rio de Janeiro. Esse era o objetivo dele. Totalmente diferente. Ele era representante de para-choques. Representante comercial de para-choques. Então ele vendia para-choque de tudo que é marca, que na época era Chevrolet, Ford, Volkswagen. E ele era um grande vendedor. Ele ficou meio rico com esse negócio de vender para-choque. Então o sonho dele era ter sua própria loja. Um grande lojão de venda de para-choque. Ninguém ali pensava em viver de música. E gravar aquele disco, até o momento em que o disco saiu, para nós ainda era uma utopia que aquilo desse certo. A gente gravou porque o cara tem dinheiro, bancou, mas a gente vai pegar esse disco aí e vamos chegar nas igrejas e mostrar que a gente tem um disco gravado. Isso já era o topo do nosso sonho. Mas a gente não imaginava tocar em rádio, viajar, sendo pago por produtor de evento. Nada disso era nosso objetivo. Já passava a ser uma utopia. E tudo isso aconteceu muito gradativamente e muito naturalmente depois que a gente gravou aquele primeiro disco. Mas eu vi uma coisa que eu fiquei assim, falei, nossa, vocês ganharam esse primeiro disco, mas você não conseguiu estar nos 2 dias de gravação, não foi isso? Desse primeiro... Quando eu vi essa história, eu falei, não acredito. Exatamente. Consegue, vence, e aí conseguiram 2 diárias do estúdio, e aí você tinha compromisso com a Marinha. Com a Marinha, né? O Edivaldo ficou louco. Você tá doido, cara? Porque ele não entendia o que era vida militar, né? Uma vida de sujeição completa às autoridades lá. Então, o comandante estava nem aí se você tinha alguma coisa na vida civil para fazer. Ele te dava uma ordem militar e você tinha que cumprir. E eu falei, Edivaldo, não vai dar. Eu vou ter que fazer um desfile militar em Fortaleza, no Ceará, pela Marinha. Eu não tenho como. Mas você ficou de boa internamente? Fiquei, porque não era um plano meu. Entendi. Para mim, descartei alguma coisa que era descartável. Não, tá tranquilo, não vou poder. Eu nem imaginava que aquele se tornaria o meu futuro. Então, eu descartei como quem descarta uma ida no McDonald's, uma ida no Bob's, entendeu? Eu descartei por descartar. Porque isso até algumas pessoas não entendem, porque falam assim, Sérgio Lopes, Léa Mendonça foram membros fundadores do Altos Louvores, mas o Sérgio não tá ali no primeiro álbum. Exatamente. Tá a partir do segundo, então é bom eu até só pra estava na foto. Né? Estava na foto. Estava só na foto. Na contracapa eu apareci encostado lá no piano, mas eu não estava no dia da gravação. E mesmo assim o disco foi gravado e por onde a gente começou a ter agenda, porque naquela época o Movimento Batista Renovado, que era a CBN, Convenção Batista Nacional, que hoje tem CBB e CBN. Hoje eu sou membro da CBB. Mas nessa época eu estava na CBN, que era a Convenção Batista Nacional, e tinha muito intercâmbio de igrejas nessa época. Muito intercâmbio.
todo final de semana tinha um intercâmbio. Igreja tal visitando igreja tal, então tinham um evento num ginásio, num clube, reunindo toda a juventude batista nacional. Tinha um movimento maravilhoso nessa época, que hoje, infelizmente, não tem mais. Até por questões de segurança, porque nessa época a gente saía tarde da noite dos eventos, voltava para casa de ônibus, não tinha problema nenhum. Hoje isso é mais complicado. Então, nós começamos, nesses encontros, nesses intercâmbios, a tocar aquela música e acrescentamos outras, da Léa Mendonça. Fomos convidados para um festival de São Paulo e nesse festival a gente foi representar uma música da Léa Mendonça, um festival da Varig, uma extinta companhia Que ela aérea. trabalhava na Varig, né? Ela Trabalhava saiu na da Varig, Varig exatamente. para seguir o E ministério. teve um festival da Varig, ela incluiu uma música dela e nós fomos acompanhá-la em São Paulo e começamos a tocar juntos nesses encontros da Juventude Batista. E aí um pastor falava para o outro, gostei do grupo, tal, leva na tua igreja, e daqui a pouco a gente estava viajando as batistas do estado todo. Campos, Itaocara, dentro do estado do Rio. Angra, Paraty, Niterói, Cabo Frio. A gente começou a andar pelo Rio, né? Só que isso começou a ir vazando para Minas Gerais. E aí começou a vazar para Espírito Santo. Foi pegando as cidades ali do do Sudeste. entorno, né? Uhum. De repente entra em São Paulo. E eu resolvi, então, nesse momento que o grupo começou a ter o trabalho expandido, quando ele começou a sair do Rio, começou a me complicado pra atrapalhar você na conciliar, Marinha. né? Porque agora eu não ia poder participar mais por Uhum. causa da Marinha. E aí eu cheguei e saí do grupo. Numa reunião lá, eu falei, pessoal, não dá mais. Tá começando a ir para fora do Rio e eu não vou conseguir autorização para fazer as viagens, então é melhor eu sair. Foi tranquila essa saída? Porque muitas Não composições de Não sucesso do foi. Altos Louvores eram suas. Não foi. Eu deixei o Edivaldo muito chateado. Mas aí, ao mesmo tempo, eu passei no vestibular de Direito. E esse era o meu sonho, esse era o meu objetivo, me tornar um advogado. E aí eu falei, Edivaldo, tem duas coisas agora que eu tenho que dar conta: a faculdade e a Marinha. Não tem como ficar andando pelo final de semana e dia de semana por aí pelo estado. Eu vou ficar mal na faculdade, vou ficar mal na Marinha. E aí ele, muito chateado, fez a reunião, eu me despedi, entrou Marquinhos Gomes no meu lugar, e eu fui viver de Marinha e curso de Direito. E aí, meu amigo, 2 anos depois, um empresário de São Paulo ouviu a música Mas a Cruz Não Conseguiu Vencer, o autor da minha vida, que eu tinha gravado com Altos Louvores. Aí ele procurou saber onde era a sede do Grupo Altos Louvores, que era um estúdio que nós tínhamos no bairro de Jardim América. Ele veio para esse estúdio e foi no ensaio do Altos Louvores. E no ensaio do Altos Louvores, ele deu por falta daquela voz que cantava a música Entre Nós Outra Vez. Ele falou, mas tem a música que eu vi em São Paulo, a voz era diferente. Era de outro rapaz. Aí o Edivaldo falou, esse rapaz saiu do grupo, ele hoje está vivendo da Marinha, ele é fuzileiro naval. Mas vocês não tem como achar esse rapaz, não? Aí ninguém tinha. Ninguém sabia onde ele estava. Disseram que não sabiam onde estava. Todo mundo sabia onde que ainda estava. estava naquela raiva ali de você ter saído. Exatamente. Aí não vamos facilitar a vida sim, dele, não. Sim. Não sabemos onde ele está, onde ele mora, não temos notícia dele. Aí o empresário voltou para São Paulo e deixou aqui no Rio um pastor encarregado de me achar, de me encontrar, de me desencavar. Temos que achar o rapaz que canta aquela música, eu quero ele, quero gravar um disco com ele. E esse pastor ficou com essa missão, não conseguiu com ninguém o meu endereço. E num determinado dia, eu voltando do quartel, paro num posto para abastecer, tem um carro na minha frente, eu saio do carro, porque naquela época o celular que a gente usava não funcionava muito bem dentro do carro, a gente tinha que sair fora do carro, puxar a anteninha e falar fora do carro. E de repente eu ouço um cara na minha frente gritando, Sérgio Lopes! Aí eu olhei, era esse pastor.
Aí ele me abraçou, me levantou, que ele era fortão. E você não alto. entendendo nada, Não né? entendi nada. Aí, Sérgio Lopes, tô te procurando há 2 anos. E te encontro aqui num posto de gasolina. Eu falei, qual o problema? Eu tô devendo. Pensou que era o que eu tô devendo, né? Aí ele falou, cara, tem um empresário de São Paulo que tá te procurando. Eu vou ligar para ele agora. Ele não vai nem acreditar. Aí ligou para esse cara de São Paulo. E até aí eu tava sem saber o que tava se passando ali. Aí esse empresário, que se chamava Orlando Vieira do Nascimento, falou comigo no celular. Eu preciso falar com você, eu vou pegar uma ponte aérea aqui agora, eu vou falar com você aí. Isso era 6 e pouca da tarde, ele chegou no Rio, era 10 da noite. E esse pastor que me encontrou, para não me perder de vista, foi até comigo em casa, me acompanhando, chegou na minha casa, subiu, ficamos conversando na sala, esperando a chegada do empresário de São Paulo. Chegou lá em casa por volta de 11h30 da noite, por aí. E aí ficamos conversando até 2 da manhã, ele querendo me convencer a gravar um disco. Eu falei, não tem como, isso aí, estou agora na faculdade de Direito, estou fazendo prova para oficial da Marinha, isso aí vai me atrapalhar. Não, mas a gente grava do seu jeito. Eu falei, meu amigo, eu só poderia gravar se fosse aos sábados. Ele me ofereceu um dinheiro, aí foi que eu despertei que eu poderia ganhar aquele dinheiro sem precisar atrapalhar o quartel, nem a faculdade. Aí eu falei, tá bom, por esse dinheiro eu até gravo. Naquele momento, o chamado, você ainda não sentia... Nada. Pelo contrário, era uma Sim. coisa que eu queria... Tem que ser só nos sábados, que é o dia que eu tenho livre. Não tem problema, a gente grava nos sábados. Aí eu, putz, o cara topou. Vou criar mais dificuldade. Eu tinha conhecido um estúdio em Botafogo chamado Estúdio da Imai Odeon, que na época era uma gravadora famosa que estava gravando Paralamas de Sucesso, Legião Urbana e outros mais aí. E eu conheci esse estúdio. Como músico, eu fui ver nesse estúdio uma gravação do Nico Assunção, que era um baixista muito famoso da época. Eu fui no estúdio com um amigo meu que era músico, assisti o Nico Assunção gravar e conheci o estúdio. Foi um estúdio fantástico, uma estrutura maravilhosa. Aí eu cheguei para ele, ó, só gravo se for aos sábados e no estúdio da Imai Odeon. Você botou a régua lá em cima. No topo, meu amigo, no topo. Aí eu, que estúdio é esse? Aí olhou pro pastor, ninguém sabia que estúdio era esse. Aí eu falei, é o estúdio onde está sendo gravado o pessoal do Legião Urbana e Paralamas de Sucesso. É lá em Botafogo. O cara tinha dinheiro, tinha bala na agulha. Eu falei, a gente grava lá aos sábados. Eu falei, tem mais um pedido. Na época, o Ribanhão estava bombando. E o Pedrinho Braconô era o produtor que todo mundo cobiçava. Uhum. Que era o tecladista do Ribanhão, né? Que era, não é, que é. Sim. Meu amigo. Aí eu falei, tem que ser nos sábados, no estúdio da Imai Odeon, e o produtor tem que ser Pedrinho Braconô. Caramba! Eu topo. Então, Ele queria muito, né? Queria. E Deus tocou ali no coração além do dele dinheiro que ele me fortemente, pagou sim. na época, um adiantamento. Aí gravei. Mas eu gravei, cumpri aquele contrato, cumpri aquela promessa de gravar as 10 músicas e entreguei na mão dele aquele disco ali e fui viver minha vida com aquele dinheirinho que ele me deu e a Marinha e a faculdade de Direito normal. Ah, meu amigo. Aí o negócio começou a sair da fronteira do Rio e São Paulo. Começou a ser tocado nas rádios do Nordeste, essa música. Mas a cruz não conseguiu vencer. E a música O Filho Pródigo começaram a estourar lá fora. Estava começando as rádios gospel nessa época. Abri uma rádio em Recife, abri no Rio a Melodia. Isso já era 1990, né? Chegando. Era 89. 89. Aí abri uma rádio no Rio, abriu em Recife, abriu em BH, abriu uma em Curitiba, abriu em Porto Alegre, São Paulo. Aí veio a 93, a El Shaddai. Você começou a pipocar rádio gospel por tudo que é lugar. E nesse momento é que entra o meu vinil com uma sonoridade que até então não era tocada. Porque os meus arranjos, se você vê o meu disco Nossos Dias, que está aí no Spotify, está no YouTube. Ouvi hoje. Nossos Dias,
para 1990, como proposta de música gospel, ele já era avançado. Uhum. Eu já prestava atenção em arranjos de Djavan, de quem estava no topo da música popular. E era ali que eu ia buscar os arranjos para minhas músicas. Então, as rádios gostaram daquela sonoridade. Opa, a gente está começando já com um som de um cara chamado Sérgio Lopes aí, que tem um repertório vanguarda. Vamos botar na grade. E aconteceu. Foi uma revolução naquela época. Em 90, o meu nome entrou forte nas rádios, por causa dessa inovação que eu trouxe com o trabalho. E aí, começou. Minha carreira começou ali, em 1990, com as rádios. Sim. Sempre a rádio presente na minha história, do começo até hoje. Rádio. É por isso que eu valorizo de todos os instrumentos de mídia que existem hoje. Pode falar Spotify, YouTube, TV, tudo. Para mim, a rádio está no topo. Mesmo que digam por aí que a rádio está sendo substituída pelo YouTube, porque o YouTube hoje as pessoas também usam muito para botar uma playlist que é feita, bota tocando lá no YouTube, você volta quando quiser, para quando quiser, a rádio é contínua, você não tem como voltar a música, e o YouTube ganhou um espaço por causa disso. Mesmo assim, por causa dos veículos, por causa dos carros, a rádio continua tocando muito. E por causa de muita gente que gosta de ouvir. A rádio é muito companheira, né? Porque a rádio é ao vivo, né? Sim. O YouTube é uma coisa postada ontem, anteontem, um mês. A rádio não é ali na hora. O cara tá falando o tempo. Um acidente que aconteceu, um avião caiu não sei aonde, um evento que vai ter no final de semana. É a rádio que anuncia. Então a rádio, eu acho que ela não morre, cara. Não morre. Por causa desse ao vivo que ela representa. O factual, né? O factual. Tudo que o streaming possa apresentar já foi feito antes. A rádio é ali na hora. Isso torna a rádio imortal. Tanto é que o streaming não conseguiu vencer a rádio até hoje. Continua se investindo em rádio. As rádios não param. A MEC é uma rádio de 1922. Está aí viva, firme e forte, com o público dela. Cada rádio tem o seu público. E você vê as pessoas ouvindo no carro também rádio, que informa o trânsito. O cara tá ligado na 98, na Tupi FM, tá ouvindo onde é que o trânsito tá ruim. As equipes de Uber gostam de sintonizar nessas rádios para saber como é que tá o trânsito pela Avenida Brasil, como é que tá na Ponte de Niterói. Então a rádio não morre. Não tem como. E o YouTube não tem essa possibilidade, o Spotify também não. São mídias que acabam se complementando, né? Mas se são públicos se diferentes, né? É. Então, com o advento das rádios e a minha música inovadora, a minha carreira acabou se solidificando. E desde o início, eu sempre mantive, enxergando o futuro, de olho no presente, mas enxergando lá na frente, o meu relacionamento com os pastores, o meu relacionamento com as rádios. Essa dupla me acompanha até hoje. Essa aliança, né? Essa aliança. Isso é muito importante. Eu imagino que não tenha sido tão fácil a decisão de deixar a Marinha. Você o tempo todo compartilhou aqui o quanto você amava fazer aquilo, era o que você pensava fazer junto com o direito, né? Que você teve até que em algum momento segurar, né? Para se realizar um pouco mais à frente, porque seu ministério foi tomando uma proporção grande. A decisão de sair foi fácil, porque ele era um certo, né? A música, se a gente fala nos dias de hoje que ela é instável, naquela época isso já existia. Então, como que foi para você tomar a decisão de sair da Marinha? Foi uma decisão difícil, porque justamente o que você falou, a gente está numa força armada, já passou o período de estabilidade, eu já era estável, já tinha 10 anos de vida militar. Então, era só esperar a aposentadoria, cumprir os 30 anos e me aposentar. Porém, aconteceu um episódio que revelou que tudo que aconteceu na minha vida, até o dia de hoje, as decisões que eu tomei, sempre foram precedidas de algum fato que somente Deus poderia ter feito. Sempre. Eu demoro muito a tomar uma decisão, mas quando Deus me dá um sinal, aí eu vou de paraquedas, vou de peito aberto, vou porque eu sei que Ele me deu um sinal, então eu vou. Enquanto esse sinal não acontece, eu sou resistente. Eu sou daquele tipo de
de gostar do que já está sedimentado. E para mim, naquele momento, o que era sedimentado era a minha carreira militar. Eu já tinha ali meu futuro garantido, minha aposentadoria, não precisava mais me preocupar com o emprego. Dali para frente era só promoção, terceiro sargento, segundo, primeiro, suboficial. E eu estava me preparando para ser oficial do quadro auxiliar. Então eu poderia pular de cabo para subtenente logo, se passasse naquele concurso. E aí aconteceu um fato interessante, um fato que Deus escreveu lá em cima, que foi um dia em que já como cantor, viajando no final de semana, porque durante a semana meu compromisso era a faculdade de Marinha, mas nos finais de semana eu já estava ganhando um bom dinheiro de ofertas. No final de semana eu ganhava de oferta mais do que o salário que eu tinha na Marinha. Mesmo assim, eu não pedia baixa, apesar dos pastores falarem para mim, muitos pastores falarem para mim, tá na hora de você pedir baixa, se dedica à tua vida de música. Não, vou trocar a Marinha por uma coisa incerta, que daqui a pouco pode acabar, é uma fase. Não, sai da Marinha, não. Me deixa quieto. E essa insistência continuava. E no final de semana eu viajava. Só que teve um final de semana que o almirante, que sempre me autorizava a viajar, não autorizou naquele final de semana. E era um congresso da Assembleia de Deus, que tinha passado 3 meses anunciando que eu iria fechar o congresso. Eles tentaram me conseguir os 3 dias do congresso, não conseguiram, só conseguiram o último dia. E aquele único dia que eu ia participar, 3 meses eles ficaram, participação do Sérgio Lopes, participação do Sérgio Lopes. E Pernambuco inteiro, que já conhecia meu trabalho por causa da Rádio Maranata, que era a rádio mais ouvida lá no estado. E foi o primeiro estado do Brasil onde eu comecei a ter mais seguidores, mais fãs, como se diz, né? Mais pessoas que apreciam o meu ministério. Foi em Pernambuco, até hoje, até o dia de hoje. E, de repente, o almirante não me permite viajar para esse congresso. Aí eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito antes. Eu paguei um cara para ficar no meu lugar. Isso é proibido na vida militar. Mas eu não tinha outra escolha. Era isso ou deixar a minha popularidade em Pernambuco escorrer pelos dedos. Porque ia o estado todo da Assembleia de Deus para me ver cantar naquele dia. Imagina se eu falto. Os pastores iam me boicotar com razão. As pessoas iam se decepcionar. Puxa, tal. Ninguém ia entender que eu era militar, que eu estava no quartel, que o almirante não deixou. Ninguém ia entender isso. Isso era uma questão minha entre eu e o quartel. Então eu paguei um cara para ficar no meu lugar e viajei. Cantei no congresso e no domingo à noite fui para o aeroporto para voltar para o Rio para estar no quartel na segunda cedinho, como se nada tivesse acontecido. E aí no saguão do hotel, no saguão do aeroporto, onde eu estava esperando dizerem o portão de embarque, entre aquele monte de gente que estava andando para um lado para o outro, final de semana, Recife é uma cidade extremamente turística, e no domingo à noite o aeroporto fica cheio de gente que está voltando para sua origem. Foi para conhecer as praias, foi para curtir um bom final de semana nas praias de Recife, de repente volta. E naquele monte de gente passando, aquela confusão de gente andando, quando eu olho numa determinada direção, está vindo na minha direção o almirante. O almirante, que tinha negado a minha permissão. Aí eu pensei, vou ser preso agora. Vai chamar o segurança do aeroporto, vai me dar voz de prisão aqui, porque ele não me autorizou a viajar. E eu ali de terno, gravata, com a mala na mão, e o almirante vindo na minha direção, também de terno. E ele simplesmente não me reconheceu. Passou por mim, do meu lado. E não me reconheceu. Eu fiquei gelado ali, parado, esperando ele voltar por trás e bater nas minhas costas, já com 2 policiais. Porque é isso que acontece quando você desobedece uma ordem, se ausenta para fora de sede sem autorização. É isso com qualquer militar, marinha, aeronáutica, exército. Se você se ausenta sem a ordem superior, você está cometendo infração disciplinar. Aí é prisão imediata. E aí, meu amigo, passou-se uns minutos, eu respirei, voltei, olhei para trás, não vi mais o almirante. E durante todo aquele voo, aquela voz, que tinha a mesma voz que falou comigo sobre meu pai, que hoje eu sei que é o Espírito Santo,
falava comigo: quem é teu senhor? Eu ou o almirante? Quem é que manda na tua vida? Eu ou o almirante? Quem te sustenta? Eu ou o almirante? Isso a viagem inteira. São 3 horas de voo com aquela voz. E eu me revirando, cheguei em casa naquela noite, de madrugada, e falei para minha mulher: vou pedir baixa. Você tá louco? Vou pedir baixa. Aí falei para ela o que tinha acontecido. Com tanto lugar nesse país imenso para esse homem estar no final de semana, ele foi estar exatamente no lugar onde eu estava, no aeroporto onde eu estava, e cruza por mim. Poderia nem ter visto ele. Se eu não tivesse visto ele, estava tudo normal. Amanhã eu ia trabalhar e continuar minha vida militar. Mas esse homem estava lá com algum propósito. Deus me fez enxergá-lo e não deixou ele me enxergar por algum motivo. E a pergunta que foi feita durante o voo foi insistente: quem é o teu Senhor? Então vou mostrar para Deus que o meu Senhor é Ele. Vou pedir baixo. Você não pode fazer isso. Foi um chororô danado. A família toda se voltou contra mim também. Todos os meus parentes, meus irmãos, meus tios. Você é louco? 10 anos de marinha, vai jogar tudo fora. Porque sua carreira estava muito recente ainda na música, né? Por mais que É. já estava ali acontecendo Mas aquele em alguns sinal eu não lugares, né? ignorei. Não, sem dúvida. Tanto que você está aqui hoje, né? Tantos anos depois. Exatamente. Aí, cheguei na segunda-feira, cheguei no departamento pessoal e falei: gente, quero pedir minha baixa. Aí todo mundo riu. Vocês estão levando a sério. Eu vim aqui fazer meu requerimento de baixa. Aí quando perceberam que eu estava falando sério, aí um sargento me chamou no canto e falou: Sérgio, o que houve? Não, é uma decisão minha. Eu vou seguir na música. Acho que você está de cabeça quente. Eu vou te dar 10 dias de licença. Vai pra praia, esfria a cabeça, curte o sol, pega um bronze. E quando você voltar, quando passar os 10 dias, você já vai estar com a cabeça fria e você vai perceber que você falou besteira hoje. Aí eu falei: sargento, eu vou pra praia, vou curtir os 10 dias, vou voltar daqui a 10 dias e vou pedir minha baixa. Ah, vai nada, toma, vai ficar em casa, 10 dias. Fui pra casa. 10 dias depois eu voltei, quando entrei na sessão de pessoal, todo mundo indo: ei, beleza, curtiu a praia, vamos trabalhar. Quero minha baixa. O Espírito Santo já tinha testificado no seu coração. Cara, já. Não, eu estava convicto, eu tinha certeza. Quando Deus dá um sinal, você vai para cima do mar. O mar vai se abrir. Deus deu um sinal. Foi o que ele fez com Moisés. Vede quão grande livramento eu te dou nesse dia. E mandou Moisés ir para cima do mar. A multidão toda preocupada: o que vai acontecer agora? Vamos morrer aqui afogado, flechado na beira da praia? Tem que ir para a esquerda ou direita? E Moisés tinha um sinal: a nuvem e o livramento que Deus falou que daria. E ele foi para cima do mar. Foi o que eu fiz. Pedi baixo. Isso foi em qual ano, Sérgio? 95. Já tinha acontecido ali mais sucessos, né? Já. Porque o ano de 92 foi um ano também que marcou muito a sua trajetória com o lançamento de O Amigo, que é uma música que os admiradores do seu ministério amam demais. É Não, uma quando eu música que lancei O continua Amigo, reverberante. foi o que o pessoal falou: pede baixa. Com essa música aí você pode pedir baixa. Falei: não. Porque foi uma canção que explodiu, né? Ainda segurei mais 2 anos. Em 95 foi que eu pedi baixa. Como que foi pra você ver essa canção que nasceu num momento difícil pra você? Um momento no lugar escuro, né? Você já conhece a história da música, né? Eu conheço a história, mas eu acho que vale que quem a pena. Está nos assistindo já conhece também, porque eu já falei algumas vezes em outros né? podcasts. Essa música foi feita numa prisão, na Marinha. Um oficial me deu uma ordem para cumprir, um outro oficial superior a ele me deu outra, e eu tive que tomar uma decisão, qual ordem que eu ia cumprir. E cumpri a do superior. O outro era inimigo do superior. E para se vingar do superior, como ele não podia fazer nada contra o que estava acima dele, ele se vingou em cima de mim, que era um cabo. E na Marinha tem um ditado que é muito frequente lá, que diz que o cordão sempre arrebenta para o lado mais fraco. E o lado mais fraco era eu. Era um capitão de fragata, um cabo e um capitão de mar e guerra. O capitão de fragata não podia fazer nada contra o capitão de mar e guerra, porque estava acima dele. Se vingou em cima do coitado do cabo, que era eu. 20 dias de prisão rigorosa.
numa cela subterrânea, escura, imunda, podre, fedida, sem água, sem luz, com um colchão cheio de inseto, percevejo, sei lá o que eu dormia no chão, em folha de jornal. Mas no 15º dia daquela prisão, com um violão emprestado pelo oficial da guarda, foi que eu compus a música O Amigo. Foi ali que começou a minha carreira. E como foi Naquela para prisão. você ver uma canção que nasceu num momento aí tão difícil, né? Tantos dias ali naquela prisão, ganhar o Brasil? Porque é uma canção que continua reverberando. É. Não foi uma música, existem sucessos que são mais no período, né? Essa é uma canção, junto com Lamento de Israel, que depois a gente vai ter que tocar, falar dela também, são canções que saltaram assim e continuam reverberando até hoje. O que você acha que essa canção tem de tão poderosa que se conectou tanto ao público? A verdade do momento da composição. Quando eu falo e sarou minhas feridas, das algemas me livrou, eu cantei isso dentro de uma prisão. Eu estava, figurativamente, algemado, estava dentro de uma cela. E cantei uma música de liberdade. O momento verdadeiro em que eu compus essa música, ele transcendeu a minha pessoa, foi para outras pessoas. Como, por exemplo, o Bicho Macedo foi preso e alguém levou essa música para ele na cela onde ele estava em São Paulo. E quando ele foi solto, ele fez um grande evento no Maracanã e ele entrou no palco cantando essa música. E a Record filmando para o Brasil inteiro. E ali começou. Que música é essa? Onde é que está essa música? Qual é o disco? Quem é o cantor? E aí meu nome... Algum tempo depois, eu fui visitar um presídio aqui na Quinta da Boa Vista, no Rio. E nesse presídio, que tinha por volta de 600 e poucos presos, o auditório onde eu iria cantar, foi um convite que eu recebi de um capelão desse presídio, o auditório onde eu iria cantar só cabia 200 pessoas. Então, eles selecionaram 200 presos para estar no salão, e esses 200 presos eram os presos de melhor comportamento. Os outros iam continuar nas celas, iam ouvir de longe eu cantando lá no salão. Mas 200 foram selecionados para estar comigo naquele salão, naquela apresentação, naquela manhã. Só que para chegar no salão onde estavam os 200 presos que foram selecionados por bom comportamento, eu tive que passar na frente das celas onde estavam os outros 400 que não foram selecionados. Os de comportamento agressivo, os de crime mais hediondo, enfim. E que não se comportavam bem lá. Eles estavam nas celas. E eu tive que passar na frente das celas de todos esses, até chegar nos 200. Só que, meu amigo, quando eu comecei a entrar naquele corredor, a primeira cela começou a cantar essa música. O Amigo. Aí começaram a cantar, segunda cela, terceira. E eu passei na frente daqueles 400 homens ouvindo, sei lá quantos homens, 200 e tantos homens cantando a minha música, O Amigo. E chorando, com a mão para fora, querendo... Então, a verdade dessa música, do momento em que ela foi feita, foi composta, traduziu a verdade daqueles 400 presos, traduziu a verdade do Bicho Macedo que ele passou naquela cela, e traduz a verdade de pessoas que estão se sentindo presas a alguma coisa, a alguma situação, a alguma relação, dolorosa, presa a alguma coisa. Todas as pessoas que se sentem presas a alguma coisa têm uma empatia com essa música. Ela cria um vínculo com essas pessoas. E por isso que ela não morre, porque sempre vai haver pessoas cativas de alguma coisa. E a música O Amigo é uma música de libertação. Sarou minhas feridas. Para uma pessoa que tá presa num leito de um hospital, essa música é um bálsamo. A pessoa que está numa cela é um bálsamo. Para a pessoa que está numa relação conflituosa, essa música é um bálsamo. Então eu vou passar e essa música vai continuar. É uma obra que você queria, não é para você não, é para a igreja, é para os homens. A verdade gera muito conexão na hora da composição, Sim, né, Sérgio? sim. E você sempre foi de compor canções narrativas. Existem muitas canções, se a gente for pegar o seu repertório, que tem essa pegada narrativa. Na hora de compor, onde entra, até onde vai a liberdade poética
e a responsabilidade teológica, qual o perigo disso conflitar quando você tem uma música que, por exemplo, de personagens, como você tem algumas? Como você procura equilibrar essa questão, a teologia com a liberdade poética? No meu caso, as duas coisas andam sempre juntas. A criatividade, a poesia, não pode bater de frente com o que está escrito. Isso é uma coisa que eu sempre fui radical. Se o que eu estou escrevendo aqui é poético, é belo, mas fere alguma coisa na escritura, então sai. Vou mudar isso aqui. É um critério meu, um critério que desde o início eu levo a sério, né? Que hoje em dia a gente vê muitas composições de pessoas que nunca ligaram muito para o que está escrito. A gente está numa geração hoje que produz muita coisa boa, mas se você for ver o vínculo dessas coisas que estão escritas com a palavra, você vê mais vínculo com pregações que eles ouviram do que com coisas que eles leram, que eles conferiram na Bíblia. Ouviu uma pregação que impactou, aí pega aquele tema, aquela pregação que ouviu, aí transforma aquilo numa música. Veja que a fonte não foi a palavra, a fonte foi uma pregação. É diferente. No meu caso, eu sempre levei a sério que tudo que eu escrevo esteja conectado com o que está escrito. Existem pregações que me empolgam, que me botam para cima, que me fazem chorar? Existem, mas elas nunca vão servir de base para uma música minha. Vai ser sempre a palavra. O perigo das composições que eu vejo nos tempos de hoje, por causa da popularização do YouTube, é que muita gente hoje é evangelizada pelo YouTube e não pela palavra, não pela Bíblia. E no YouTube tem tanta coisa sendo feita que não tem nada a ver com teologia, com Bíblia, com nada. Frases de efeito, frases de autoajuda. Tem música hoje que é feita de frases de autoajuda. Se você perguntar para o cara quantos livros a Bíblia tem, ele não sabe. Se você perguntar se Salmos é no Velho ou no Novo Testamento, ele não sabe. Se você perguntar quantos evangelhos tem na Bíblia, o cara não sabe, como eu já perguntei. Para um garoto que não sabia quantos evangelhos tinha na Bíblia. Falou para mim que era 66 evangelhos. É. Difícil, né, Sérgio? Então, a minha música, Rodrigo, ela é submissa. É uma música submissa à palavra. E essa submissão dá longevidade ao trabalho do Asaf Borba, do Paulo César do Logos, do Ademar de Campos, do Antônio Cirilo, David Kinlan, Fernandinho. Isso dá longevidade ao nosso trabalho. É a submissão do que a gente escreve àquilo que está escrito e não aquilo que nós ouvimos. Uma das canções também que eu comentei, que eu vou te falar que acho que dos últimos 2 anos explodiu novamente, que foi o Lamento de Israel. A gente viu mais um boom dessa canção e releituras, versões diferentes, né? O programa Raul Gil trouxe muito isso, né? De uma nova interpretação da música, da nova geração. Qual é o seu olhar de ver a nova geração se conectando com a sua obra e cada um interpretando ali, fazendo a sua linha melódica, botando ali a sua personalidade numa obra sua que foi lançada em 1997, né? Um grande sucesso do seu ministério na época e um grande sucesso também atualmente. Então, como foi para você ver a nova geração se conectando à sua obra? É o que eu falei no início da nossa entrevista. Nós não fazemos músicas para nós mesmos, nós fazemos para deixá-las aí. Então você pode deixar uma música que tenha relevância ou pode deixar uma coisa que quando você morrer, ela vai morrer também. Essa música, ela causou uma aproximação que não existia entre judeus e cristãos. Se você for pesquisar o evangelho no Brasil, a relação que existe entre judeus e cristãos era uma antes e outra depois do Lamento de Israel. Isso eu não falo com nenhum tipo de orgulho, porque eu sei que foi uma missão. Deus me deu essa música para eu ser o portador. Eu não fiz essa música, ele já mandou pronta. Só me usou como ferramenta. Mas fato é que essa música causou essa aproximação. Judeus e cristãos não se conversavam antes. Só se toleravam. Hoje eles conversam. Hoje já existe o judaísmo messiânico aqui no Brasil. Hoje existem elementos do culto judaico nas igrejas cristãs, como, por exemplo, o toque do shofar, as bandeiras das tribos. Isso não acontecia antes de 97. Outros cantores de renome também começaram a ver
que essa relação precisava ser restaurada e começaram a gravar também músicas falando dessa relação que deve existir entre cristãos e judeus. Até esqueço agora, mas tem várias músicas que começaram a falar dessa relação. Tem uma música, por exemplo, de um compositor que estava muito no auge nessa época, Josué Teodoro, Jerusalém e Eu, que foi gravada Da Denise, né? Exatamente. Então as músicas, de repente Jerusalém reaparece no cenário. Que é o mesmo período, né? Porque acho que esse álbum da Denise é 97, Por aí. 98. Um pouquinho depois de que eu lancei Lamento de Israel, ela veio essa música. Então, os compositores começaram a ver com bons olhos essa chamada para nossa letra, para as letras da nossa música, dessa aproximação entre judeus e cristãos. Para você ter uma ideia, eu fui convidado para cantar numa sinagoga ortodoxa no Canadá essa música. Judeus que não falavam português, só falavam inglês, e me convidaram para cantar essa música lá em hebraico, porque eu gravei ela em hebraico e em português. Uhum. E eu fui chamado para cantar nessa sinagoga. Eu acredito que fui o único cantor evangélico que já foi numa sinagoga cantar. Não conheço a história de outro. Se você souber com a história que você conhece, me fala. Mas eu não conheço. Já procurei um cantor evangélico cantando numa sinagoga. Não conheço. Essa música teve essa entrada de deixar que um cantor evangélico cantasse dentro de uma sinagoga judaica em Toronto, com dezenas de cristãos lá para assistir, que duvidaram que isso ia acontecer e foram lá só para ver se era verdade que um cantor evangélico ia cantar na sinagoga naquela noite. E eu cantei lá. Nossa, então rompeu para além das barreiras das igrejas evangélicas, né? Você diria que esse é o maior sucesso do seu ministério? Ou fica ali entre o amigo? Tem muitas outras, né? Tente lembrar. Não diria que é o maior sucesso, mas diria que a maior honra do meu ministério foi Deus ter me dado essa... Ele poderia ter dado essa música para qualquer outro compositor, mas deu para mim. Então eu me sinto honrado de ter sido o vaso que ele escolheu para derramar essa música dentro. Que coisa linda. Sérgio, a gente tem que correr um pouco com os assuntos, porque o Sérgio é muito rico em assunto, eu tenho muitas coisas para a gente poder conversar aqui, mas a gente tem que falar também de coisas atuais, lançamentos. O que você tem preparado atualmente? Você está chegando aí nos 40 anos de Ministério Solo, você já tem planejado, o que você tem vivenciado nesse momento? Tenho vivenciado um retorno a uma fase que havia se perdido. Uma fase em que eu era mais dedicado à música e em algum momento ali da minha carreira eu comecei a jogar o meu foco em outras áreas. Até receber mais uma vez um sinal de Deus para voltar para onde eu estava. Como, por exemplo, em 2004, eu me encantei com política e, convencido por um grupo de pastores, fui candidato a prefeito numa cidade do interior do Rio, Cachoeiras de Macacu. Faltando 15 dias para a eleição, eu sofri um acidente terrível num carro novo, a uma velocidade acima da permitida. Eu capotei com esse carro, desci uma ribanceira abaixo, batendo no CTI do Hospital Mário Leone, em Caxias. Fiquei 3 dias no CTI e perdi a eleição por causa desse acidente, porque acharam que eu não ia sobreviver. E o meu vice não era evangélico. Então os evangélicos pensaram, a gente vai votar no Sérgio, ele vai morrer e quem vai governar é o candidato que não é evangélico. Então recuaram e não votaram em mim. E quando passou a eleição, minha saúde voltou misteriosamente. Do nada, uma semana eu estava moribundo, na outra eu estava andando pela rua conversando com o povo. Ali Deus já me deu um sinal. Eu entendi o sinal, mas com o passar do tempo eu caí na tentação de novo. E em 2022 tentei de novo sair da música para voltar para a política, porque eu gosto muito de política, eu acompanho a política. E faltando 3 meses para a eleição, que é o coração da campanha de um deputado, que era candidato a deputado federal pelo Rio,
Aí eu sofri um AVC. Foi um período muito difícil, né, Sérgio? Foi. As igrejas se juntaram em oração por Sim. você. Aquele AVC me tirou os movimentos da mão, eu não ia poder mais tocar violão, ou seja, meu ministério estava em xeque. Me tirou o movimento do braço, da perna direita, e me tirou o principal, a fala. Então meu ministério ia parar por ali. Eu fiquei 3 dias no Instituto do Cérebro. Eu falei para você que Deus fala comigo por sinais, né? Eu fiquei 3 dias no CTI quando tive o acidente do carro, em 2004. Fiquei 3 dias no Instituto do Cérebro quando tive o AVC. Depois voltei para casa. Deus manda Jonas, o profeta Jonas, ir para Nínive. Ele resolve ir para Tarsis, contrariando a ordem de Deus. Naufrágio, 3 dias na barriga do peixe. Aqueles 3 dias no CTI, para mim foi a barriga do peixe de Jonas. Deus ali estava dizendo, teu caminho não é Tarsis, é Nínive. Teu caminho não é política, é música. Em 2022 a mesma coisa, 3 dias no Instituto do Cérebro. Sérgio, estou te avisando mais uma vez, eu mandei você ir para Nínive. Música. Você está indo para política, Tarsis. Ali eu entendi o recado claro de Deus. E o meu projeto agora é continuar na música e procurar ser digno de receber de novo, mais uma vez, a honra de uma música como foi o Lamento de Israel. Isso é o que eu persigo toda vez que eu pego o violão para compor. Senhor, manda mais uma. É o que eu persigo todo dia. E eu não vou parar de desejar isso. Qualquer hora dessa, vem uma outra que ele manda de lá, como mandou o Lamento de Israel. Eu só preciso me preparar espiritualmente, estar disponível para ele fazer o que ele fez comigo em 97, quando ele me mandou o Lamento de Israel. A minha expectativa é essa, de todo dia. Senhor, manda mais uma. Glória a Deus. E a gente espera ansiosamente aí Amém. por todas essas canções que o Sérgio tem lançado. Em breve também vem novidade, né? Você acabou de participar de um projeto muito lindo do Logos, né? Paulo César. Sim. Você acabou de gravar uma honra. participação muito especial. Ministérios que se conversam, né? Porque a gente olha para a obra do Logos, do pastor Paulo César, a gente vê muito também de conexão ali do jeito de compor. Fala um pouco pra gente como foi participar desse projeto. Eu gostava muito de música popular, porque na época que eu me desenvolvi, que eu era criança, adolescente, não existia rádio gospel, só existia rádio circular. E eu gostava muito de música, e eu só conseguia ouvir música na rádio que tinha disponível, que era a rádio circular. E quando eu entrei para o movimento de música na minha igreja que eu congregava, que era a Congregacional de Campina Grande, e a música me sugou através do contrabaixo, que foi minha porta de entrada no mundo da música, foi o contrabaixo, que foi o primeiro instrumento que eu admirei, que eu passei a querer estudar e que foi um instrumento que eu toquei durante alguns anos no Altos Louvores. Eu me dediquei a contrabaixo. E quando eu ouvi a música do grupo Elo, que era onde estava o Paulo César, foi que eu tive uma virada de chave. Opa, peraí, a música evangélica não é só aqueles hinos que a gente canta na igreja, dos salmos e hinos, da harpa cristã. Tem outro negócio aí que tá fora do livrinho. E comecei a ouvir o grupo Elo. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso nesse viver. Aí eu viciei no grupo Elo. Jesus provou o seu amor por mim, no Calvário isso aconteceu. Aí teve o Autor da Minha Fé também, que foi outro sequestro mental que o Elo fez comigo. Clássico da nossa música. Ó Pai, eu queria tanto ver. Então, o Paulo César foi responsável por um redirecionamento na minha carreira musical, porque eu compunha músicas boas, populares. Cheguei a ser 3º lugar num concurso de música. Na minha adolescência, eu tinha 16 anos quando eu compus uma música chamada Seu Doutor, Sou um Pobre Empregado, e eu inscrevi essa música num festival de música popular, e nessa época tinha muito festival de música, em que estavam ali Chico Buarque, estavam ali Alceu Valença, estava Caetano Veloso, e outras pessoas bem conhecidas na época, e a minha música ficou em 3º lugar nesse festival. Que legal. E eu ainda, sei lá, pretendo entregar essa música para alguém gravar. É uma música bem interessante. Até cantei no podcast outro dia essa música, porque ela ficou registrada aqui. Mas quando eu ouvi o grupo Elo, eu redirecionei a bússola. Falei, peraí, o norte não é esse aqui não, é esse aqui.
E aí o Paulo César me introduziu na música gospel. E foi aprendendo com as letras dele, com as harmonias que ele faz, que eu comecei a compor minhas músicas também. Que legal. Então foi uma honra participar do projeto, né? É meu professor. Já pode adiantar qual foi a música gravada? O Evangelho. O Evangelho. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo o nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Nossa, que honra foi para ele me dar. Ele deixou de cantar essa música no DVD dele para deixar ela toda comigo. Então, foi uma honra muito grande. Ele no palco e eu cantando a música de ponta a ponta. Ele admirando ali, um admirando o outro, né? Exato. Não, ele, eu não sei, eu tava admirando. Mas para deixar você cantar e ficar ali do seu lado, com certeza é uma admiração mútua. Ele é muito exigente como eu, ele é muito perfeccionista com música, então eu acredito que ele estava ali me vigiando. Se eu errasse alguma coisa, ele, peraí, eu vou cantar. Mas Sérgio, vem Projeto 40 Anos também de Sérgio Lopes? Com certeza. Uma gravação audiovisual, porque os seus DVDs foram muito marcantes, né? Tem 2 DVDs ali no início dos anos 2000 que marcaram muito, e a galera espera também um projeto audiovisual, relembrando canções. Fala pra gente, existe um desejo aí no seu coração? Existe. Para esse ano, o meu projeto é voltar a fazer um álbum completo, que a gente tá numa época de singles, né? E eu mesmo entrei nessa onda de ficar gravando single, porque é mais barato e a gente descobre se a música é boa ou não, e logo faz, se não der certo, já faz outra no mês seguinte. Então, pouca gente hoje está tendo coragem de fazer um álbum, de lançar de uma vez só 10 músicas, como se fazia na época do CD e do vinil. Eu vou fazer isso esse ano. Estou perseguindo esse objetivo de lançar 10 músicas. Acredito que até novembro a gente tem isso finalizado. E meu próximo lançamento no Spotify não vai ser mais um single, não. Vai ser um álbum inteiro. Que coisa boa, hein? Já temos aí mais de... Um álbum inteiro de inéditas. Porque chega de fazer regravação. Vai dar um tempo agora. Vou dar um tempo. Mas no 40 anos você vai revisitar, Vou ter que ter algumas regravações. Agora, difícil vai ser fazer um repertório de um audiovisual pegando um pouco de cada álbum. Vai ser um desafio muito grande. São mais de 25 álbuns, né? Lançados e muitas músicas de sucesso. E só seria possível se eu pegasse uma música de cada álbum, né? Mas nem todos os medleys, mas né? nem todos os álbuns tiveram hits. Teve álbum que não teve um grande hit. E teve outro que tiveram vários hits. Por exemplo, o Lamento de Israel teve A Dor de Lázaro, né? Já o álbum Vidas e Futuros não chegou a ser um hit. Foi uma música que chamou a atenção. Mas foi a música que mais chamou a atenção nesse álbum. Então, já não teria um hit para puxar desse álbum. Eu vou acabar entrando em 2 músicas ou 3 de outro álbum que teve 3 hits. Então não dá para ser uma de cada, mas dá para juntar umas 25 músicas assim num evento. Sem dúvida nenhuma. Sérgio, eu quero te agradecer demais por você ter vindo aqui no nosso podcast, compartilhado essa trajetória tão incrível, uma trajetória de muitos frutos para o reino de Deus. Você é um dos maiores intérpretes e compositores da nossa música e a gente honra aqui mesmo o seu legado. Obrigado. Então, muito obrigado por você ter vindo aqui mais uma vez para a gente bater papo, né, compartilhar coisas do reino. Que Deus continue te abençoando, cada dia mais renovando a sua força, a sua inspiração para que você continue nos abençoando com as suas canções. Obrigado, Rodrigo. Vou aproveitar, vou divulgar minhas redes, posso? Claro, já está até passando aqui, mas fala aí também. No Instagram é Sérgio Lopes Poeta, no YouTube Sérgio Lopes Oficial. E no Facebook também, Sérgio Lopes Oficial, né, Fábio? E eu tenho até TikTok também, o Fábio montou no TikTok. Coisa boa. Como é que você acha? Sérgio Lopes Oficial também no TikTok. Gente, então siga o Sérgio em todas as redes sociais e também nas plataformas digitais, porque lá vocês encontram não só os lançamentos, mas toda a discografia do Sérgio, que é uma coisa muito rica, poética, com profundidade bíblica. Eu abri falando isso, né, que ele une 3 coisas: a profundidade bíblica, uma musicalidade de qualidade e a poesia que está sempre em suas letras. Então, Sérgio, que venham muitos e muitos anos aí, muito sucesso para a glória de Deus. Obrigado. E você que esteve com a gente aqui nesse primeiro episódio da nossa temporada do Super Gospel Mais Podcast, muito obrigado. Se inscreva no nosso canal. Semana que vem tem mais um episódio para vocês na quinta-feira, às 20 horas. Um beijo grande, Deus abençoe cada um de vocês.